Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor nosso Deus os esteja abençoando ricamente nesta sexta-feira de bênção que o Senhor fez para mim e para todos nós e para a igreja que ainda permanece sobre a face da terra. Eu quero compartilhar um texto com você nessa manhã, que está lá no livro de Atos, no capítulo 4, onde nós vimos uma história ali onde Pedro e João, e alguns dos discípulos que ali estavam ministrando, pregando a palavra do Senhor, tiveram algumas dificuldades e também foram cerceada a sua liberdade por estarem pregando a palavra do Senhor, por estar trazendo, à igreja do Senhor as novidades de Jesus. Eu posso perceber no livro de Atos que o livro de Atos ele é a transcrição dos atos do Espírito Santo sobre a igreja. Nesse tempo do registro desse livro nasce a igreja, não é? A igreja começa a se reunir, ela começa a tomar forma, ela começa a crescer. E esses atos do Espírito Santo estão registrados aqui, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E eu quero compartilhar com você o texto que está no capítulo 4 desse mesmo livro. Diz o texto: "E falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam e recolheram-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Nós vemos aqui a exposição daquilo que o Senhor Jesus Cristo os havia ensinado e a ministração dos seus ensinos para todos aqueles que ouvem, entendem e creem. Eles mudam a história da sua vida. Mas nesses atos de mudança, nesses atos de desejarmos a viver as promessas do Senhor em nossas vidas, surgem algumas adversidades, alguns problemas, como surgiu aqui na vida de João e na vida de Pedro, quando eles estavam anunciando a palavra do Senhor Jesus. E nesse momento se reúnem em Jerusalém algumas autoridades e uns anciões e uns chefes do templo e decidem ir contra Pedro e prenderem Pedro para eles não anunciarem esta palavra, essa palavra de restauração, esta palavra de cura e de libertação. E nesse momento eles estavam sendo interrogados junto com um homem que tinha mais de 40 anos e havia sido curado, Operava-se naquela hora um momento milagroso na vida desse homem através da vida dos seus discípulos, Pedro e João. Mas eles perceberam ao interrogar a pessoa de Pedro e João, sabiam que Pedro e João eram iletrados, indoutos, eram, nas palavras de hoje, analfabetos, não tinham, curso superior, eles eram restritos de entendimento e eles puderam perceber, a sabedoria com que Pedro e João lhes falavam. E eles viram que estava ali com aqueles homens, aquele homem que havia sido curado de um milagre, pois havia 40 anos que estava enfermo. Não podendo nada fazer contra eles, contra Pedro e João, não podendo açoitá-los, ameaçaram eles, ainda de castigá-los
e proibirem eles de pregarem a palavra do Senhor. Mas, uma vez que eles foram soltos, Pedro disse para eles que não tinha como deixar de anunciar a palavra que viva e que liberta e que cura, porque não era justo. E Pedro disse: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque aquele que cura, aquele que liberta, não é? A autoridade está sobre o seu nome e é ele que realiza esses milagres. Então pude perceber aqui, diante dessas adversidades de Pedro e João que tiveram, não é, na sua caminhada para anunciarem a palavra do Senhor, eu posso perceber nas nossas vidas, em resumo desse texto, das ameaças do inimigo tentando nos calar, não é? Tentando nos parar, tentando nos desestimular. Então nós vemos as ameaças do inimigo sobre nossa vida, tentando sufocar a palavra do Senhor em nosso coração, colocando em nós desânimo. Hoje, por exemplo, um culto de sexta-feira, nós temos culto de libertação, de cura, as 3 orações que estamos fazendo no templo. Hoje é noite de você estar ali para buscar a Deus e receber a oração da fé. Aqui Pedro e João oraram pelos enfermos e os enfermos foram curados, foram sarados. E se você deseja receber essa bênção, vá hoje no templo. Estaremos lá para orar por você, para clamar ao Senhor e interceder para que o Senhor venha te abençoar e venha te fortalecer. Nós precisamos entender que a igreja, ela sempre cresceu, ela sempre avançou quando ela estava voltada-se às ações do Espírito Santo. Ela foi perseverante, ela era constante no templo, nas orações, e assim ela crescia. Então, você quer triunfar diante das adversidades como esta igreja cresceu? Há uma receita, está ali no livro de Atos. Todos unânimes no templo, louvando, bendizendo ao Senhor. E crescendo na graça, na sabedoria, na palavra, no conhecimento, e crescendo também de todas as áreas, também material. Então, você quer viver e triunfar sobre as adversidades do dia de hoje? Busque. Entenda que esse momento de nós nos reunirmos e adorarmos ao Senhor, nós vamos estar ali orando. E esta oração é a arma de guerra do cristão. Esta oração é a arma que vai fazer-nos prevalecer diante das adversidades, assim como aconteceu naqueles dias. Quando nós nos curvamos diante de Deus, irmãos, quando nós nos curvamos diante de Deus, Deus nos ergue, nos levanta diante dos homens. E podemos, irmãos, diante dessas orações, perder o medo e perder o medo das ameaças e o rugir de Satanás. Nós precisamos entender, irmãos, que a expectativa da ação milagrosa de Deus no nosso meio é militada pela ação do Espírito Santo quando nós buscamos. Então hoje é dia de você buscar as ações do Espírito Santo. Entregar totalmente a tua história na condução da sua vida ao Senhor Jesus. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus é tirar de você as rédeas da condução da história e deixar que o Senhor, então, tome as rédeas da tua vida, da tua família, do teu trabalho.
E eu tenho certeza que Deus vai operar milagres assim como operou naquele dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. As ações do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Você quer viver o melhor? Permita o Espírito Santo, então, dirigir a tua vida e os teus problemas. Que Deus te abençoe nesse dia. Quero convidar você hoje para estar conosco no Templo Sede. 19h30, ouvindo a palavra e recebendo a oração da fé. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Oremos. Senhor eterno, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão em casa, os que saíram para o trabalho, abençoa eles de toda forma, restaurando eles, curando e libertando. Hoje à noite nós temos um grande encontro de fé, manifestações da fé no templo, onde nós cremos que tu estarás ali realizando curas, sinais e maravilhas em nome de Jesus. Por ora, repreende todo o mal, repreende, Senhor, toda a maldade, e o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um bom dia, uma boa sexta-feira, até logo mais à noite, em nome de Jesus.